18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa e boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você que nos faz companhia, pra você sintonizado aqui em 100,7 e também pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Só lembrando, hein, querido ouvinte, você pode participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas. É só mandar um alô, uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. Está valendo a sua participação, Karime Leão. Exato, Carlão. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião, o seu comentário a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas, das nossas reportagens. Manda um alô pra gente pelo 994887592. Estamos no aguardo. Mix. Olha só, e começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Chuva da terra no calorão em Manaus, mas a umidade segue baixa em 30%. Segue sem acordo as negociações entre o governo do Amazonas e as associações de policiais e bombeiros. Manaus é alvo da Operação Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Casos de Covid no Amazonas aumentaram 200% nos primeiros dias de setembro. Então tá, 6 horas e 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E a partir de agora, hein, você vai conferir os destaques do dia, o que foi notícia nesta segunda-feira. Vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do 18 horas. Hoje é 11 de setembro, em 2023, no ar. 18 horas. O número de transações por Pix bateu um novo recorde na quarta-feira passada, dia 6 de setembro. Foram registradas 152,7 milhões de transações em um único dia. O resultado foi divulgado hoje pelo Banco Central. O último recorde foi no dia 4 de agosto, também desse ano, com 142,4 bilhões de transações, Karime. Exato, os números são surpreendentes mesmo, Carlão. E o detalhe é que o Amazonas é o estado brasileiro com a maior quantidade de Pix por pessoa, com 26 operações por mês. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar do ranking com 19, São Paulo logo depois com 18 transações por pessoas. Bom, para a gente ter uma ideia de comparação, no Nordeste inteiro, a média é 19. Esse levantamento do Banco Central leva em consideração a média de operação no período entre novembro de 2020 e dezembro de 2022. Karime, o que significa e o que justifica o Amazonas liderar esse ranking? O baixo número de agências bancárias, principalmente no interior, é uma das justificativas. Pessoas que antes tinham que se deslocar para localidades onde há uma agência bancária hoje usam o Pix. Pequenos pagamentos na economia informal também são feitos pela ferramenta. A gratuidade e a funcionalidade do Pix atraíram uma multidão de pessoas e em bem pouco tempo, viu, Pois Karime? é, Carlão, muito mais fácil, Sim. não paga aí as taxas dos bancos, é muito na hora, melhor. né, Karime? Exato, no ato, na hora, gente. Bom Aqui no demais. Amazonas, Carlão, 73% das pessoas físicas já haviam feito ou recebido um Pix no período analisado pelo Banco Central. O Pix, como a gente estava falando, é rápido, é seguro, virou a forma de pagamento e transferência preferida de todos, até por empresas. Em todo o Brasil são 133 milhões de pessoas que já usam o Pix e hoje existem 551 milhões de chaves cadastradas com o número do celular, CPF ou o e-mail. Bom, um outro fator, Carlão, que contribuiu bastante para a expansão do Pix é o avanço da cobertura de telefonia e internet no país, ao mesmo tempo em que os bancos estão diminuindo o número de agências bancárias. Olha só, o Banco Central destacou ainda que o principal fator para o crescimento mais recente foram as transações de pessoas físicas para pessoas jurídicas. A nova adesão se somou ao crescimento inicial do Pix somente entre pessoas físicas. Bom, o fato é que é uma facilidade enorme, todo mundo tem, e não dá agora para imaginar a economia, as transações financeiras hoje em dia
sem o Pix. É automático, Karine. Exato. 6h05, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Manaus registrou ontem, domingão, o segundo dia mais quente do ano e tava quente mesmo ontem. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros chegaram a 37,8 graus, quase 38, isso na sombra, Karine, nos 10 primeiros dias de setembro. A cidade vem registrando uma escalada de calor aí, registrando as 3 maiores temperaturas do ano. Bom, Carlão, eu acho, pra mim, eu tava falando que ontem pra mim foi o mais quente, foi o dia mais quente do ano. Eram 11 horas da noite e as paredes da minha casa estavam quentes. Eu tô falando sério. Virou um forno, né? Não tá, olha, impossível. O ar-condicionado demorou pra caramba pra fazer algum efeito. Não gente. segura. Não segura. Eu sei que hoje a chuva, graças a Deus, né, começou a chover de manhã, derrubou um pouco a temperatura, exatamente. Agora à tarde, a máxima, segundo informações aí do Climatempo, ficou em 35 graus e a mínima 28 graus. Mas apesar da chuva, a umidade do ar continua baixa, na média dos 30%. A umidade de 30% não é comum aqui em Manaus, gente, porque a média, né, é uma cidade quente e úmida, todo mundo sabe. Em dias normais, a umidade aqui gira em torno dos 90 graus. O manauara não está acostumado a um clima seco, como a gente está registrando, está vendo nesses últimos dias, né, Carlão? Karine, olha só, e mesmo com as chuvas de hoje, as temperaturas devem permanecer ainda elevadas, como explica aí detalhes a nossa repórter Nathalie Moraes. Nathalie. Após registrar dias de altas temperaturas, o manauara foi surpreendido na manhã desta segunda-feira com uma forte chuva em várias zonas aqui da cidade. A formação de nuvens foi durante todo o dia de hoje e a possibilidade de chuva segue a qualquer momento. Mesmo com essa possibilidade, a temperatura mínima ficou na casa de 32 graus nesta segunda-feira. Segundo o meteorologista e doutorando em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Leonardo Vergasta, a chuva foi temporária. Hoje Manaus, pela parte da manhã, sofreu com pancadas de chuva isoladas em certos trechos da cidade, em decorrência do forte calor que tem ocorrido aí nos últimos dias. Essa chuva, de fato, ela estava prevista pelos modelos numéricos de previsão de tempo. No entanto, as temperaturas voltam a ficar elevadas ao longo do dia e no decorrer da semana. Manaus registrou o segundo dia mais quente do ano neste domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros chegaram a 37,8 graus por volta de 1 da tarde. Essa mesma temperatura já havia sido registrada no último dia 2 de setembro. Em apenas 10 dias de setembro, a cidade já contabilizou 3 recordes de calor. O dia mais quente do ano foi na última quarta-feira, quando a temperatura atingiu 38 graus. Nos últimos 30 anos, o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do IMET em Manaus foi de 39 graus. Isso aí aconteceu no dia 21 de agosto, ainda do ano de 2015. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, Manaus deve registrar mais chuva no período da noite de hoje. Então aí essas temperaturas vão amenizar. A mínima de hoje, segundo informações do Climatempo, pode chegar a 26 graus, tá? E lembrando que a umidade continua, o clima continua seco, né? E é atípico, que aqui na região a gente sabe que é quente e úmido e gira normalmente em torno dos 90%. Então, agora, com essa seca, com toda essa situação, está em 30, 40, em 40%. Hoje, por exemplo, segundo o Climatempo, a umidade relativa do ar ficou entre 40% e 88%. Ou seja, a chuva deu uma melhorada, a chuva deu uma trégua aí até nessa umidade.
cidade, né, Carlão? Sim. E a seca também, ela tá dos rios. A seca dos rios aqui no Amazonas já atinge 32 cidades, segundo a Defesa Civil. São 4 municípios em situação de emergência, 15 em estado de alerta e 13 em atenção. A estiagem afeta o trabalho de agricultores e transporte de mercadorias e alimentos para as cidades e principalmente para as comunidades isoladas. Em Evira, um dos municípios que decretaram a situação de emergência, a seca atrasa a chegada de mercadorias que chegam do município de Feijó, no Acre. Os barcos estão demorando mais tempo para chegar ao município. Com isso, já tem o quê? Escassez de alimentos, Carlão. 6h10, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, uma operação nacional de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas teve repercussão em Manaus neste fim de semana, Karine. Bom, e entre os alvos aqui em Manaus estavam um parque de diversão e restaurantes de alguns balneários da cidade. Mas, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, apesar das denúncias, em Manaus não foi registrado caso de pessoa trabalhando em regime análogo à escravidão. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Ginéia Araújo. A Operação Resgate 3, realizada em parceria entre a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho, que já conseguiu resgatar 532 pessoas do trabalho escravo no país, este fim de semana foi realizada em Manaus. A fiscalização esteve em um parque de diversão e em restaurantes de alguns balneários aqui da capital, mas de acordo com a assessoria do Ministério Público do Trabalho, apesar das visitas, aqui em Manaus não houve resgate de nenhum trabalhador em regime análogo à escravidão. Ainda conforme o Ministério Público do Trabalho, por não ter tido nenhum resgate na capital, os procuradores não iriam se manifestar. A Operação Resgate 3 está acontecendo em todo o país de forma simultânea. Essa é a maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil e é resultado do esforço de 6 instituições: Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, disse que o combate ao trabalho escravo é uma responsabilidade de toda a sociedade. Nós temos que aprender a trabalhar em conjunto, temos que levar essa luta contra a escravidão contemporânea, tá? para a preocupação de toda a sociedade brasileira, porque não basta só os entes públicos estarem envolvidos nisso, nós temos que envolver toda a sociedade civil. A sociedade civil tem que nos ajudar, tem que indicar onde há escravidão contemporânea, onde há tráfico de pessoas, onde há escravidão sexual, para que nós possamos combater e para que nós possamos colocar o Brasil em outro plano, né? Num plano que repudia essa prática iníqua que fere toda a sociedade. As fiscalizações contra o trabalho escravo contemporâneo no Brasil, realizadas em agosto, superam a edição anterior. Assim como o Amazonas, o Pará também não registrou resgates. De acordo com dados da operação, até agora os estados com mais pessoas resgatadas foram Minas Gerais, com 204 trabalhadores, Goiás, com 126 e São Paulo, com 54 pessoas resgatadas do trabalho escravo. As atividades agrícolas nas áreas rurais é onde mais ocorre esse tipo de exploração. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, as negociações das associações de policiais e bombeiros do Amazonas com o governo do estado não avançaram. Carlão, e até hoje, quase 20 dias desde a manifestação que eles fizeram na Ponta Negra, nada foi feito, tá? Nada foi acertado. O repórter André Meirelles conversou com o presidente das associações dos oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, Major Frederico, que falou sobre essa situação, esse impasse aí com eles e o governo do estado. Vamos ouvir. Desde a última manifestação das associações da Polícia e Bombeiros Militar do Amazonas, no dia 25 de agosto, que houve, além de homenagem em memória às praças e oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar que foram vítimas da Covid-19,
também foi marcado por críticas à gestão do governador Wilson Lima e a cobrança de promessas que foram feitas em campanhas para a categoria. Conforme o presidente das associações dos oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, Major Frederico, ainda não tem nada definido pelo governo com relação aos percentuais que poderiam ser negociados com a categoria. Então, no total de cerca de 24% de retroativo referente às datas bases dos anos de 2021, 22 e 23, ainda continuam sem definição. Então estamos aguardando que o governo nos chame as entidades representativas da categoria para que, juntamente com aquilo que eles entendem, os números e cálculos que já tem acerca disso, para que haja pelo menos um posicionamento do governo de qual é o plano estratégico que ele tem para definir como que isso pode ser equacionado. E paralelo a isso, as definições com relação às promoções de dezembro de 2022, abril de 2023 e agosto de 2023, que acabou de completar no dia 25, a terceira data que não foi concretizada pelo governo. Desde o dia 21 de abril, data em que estava prevista o anúncio da database, mas não foi cumprida, as associações vêm se reunindo em ações para cobrar as pautas de interesse das categorias, além de outras que não foram cobradas ainda, como explica Major Frederico. Isso sem falar no abono fardamento, que também não foi pago e que, infelizmente, ainda não faz parte de uma das pautas, pelo menos para ser equacionada no presente momento. O 18 Horas entrou em contato com o governo para saber qual a posição do Estado em relação às reivindicações das categorias, mas até o fechamento da reportagem eles não responderam. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6 horas e 16 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Manaus lidera a valorização de imóveis residenciais em agosto. É o que revela a pesquisa feita pela Fipesap+. Uma das novidades no mercado é que o centro da cidade voltou agora a atrair moradores, hein, Carimilhão? Pois é, Carlão, olha aí. Além do centro, o Adrianópolis e o Aleixo também foram os bairros mais procurados para a moradia no mês passado, segundo a pesquisa. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Jané Araújo. Manaus foi considerada a capital do país mais cara para morar no mês de agosto, segundo uma pesquisa do índice Fipesap+, que acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. Na capital do Amazonas, o aumento no preço dos imóveis foi acima da média nacional, enquanto a média nacional no preço da venda de imóveis subiu 0,44% em agosto. Aqui em Manaus, o reajuste foi de 1,56% no mês passado. Do começo do ano até agora, Manaus teve um reajuste de 5,83% no preço do imóvel. Se forem considerados os últimos 12 meses, esse aumento sobe para 12,03%. Para Márcia Duarte, CEO da empresa Dantas e Duarte Imobiliária e presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Amazonas, a valorização das moradias na capital está relacionada ao grande número de lançamentos de novos empreendimentos. Então, é preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque os lançamentos eles estão com base no INCC. Os imóveis de lançamento também mudaram seu perfil. Então, esses imóveis prontos, que tiveram essas valorizações, precisa ter cuidado também para não supervalorizar e acabar tirando o imóvel de valor real de mercado. Márcia Duarte explica também que a pesquisa do Fipesap+ se baseia no valor da oferta, mas isso não significa que foi o valor real da venda. De acordo com o índice Fipesap+, os bairros mais caros para morar em Manaus são a Ponta Negra, Adrianópolis e o Aleixo. Mas os que tiveram maior valorização no mês de agosto foram o centro da cidade, o Aleixo e o Adrianópolis. Márcia Duarte, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Amazonas, explica
explica a maior valorização desses 3 lugares no mês passado. O centro, ele tem sido uma caixinha de surpresa, principalmente quando a gente se fala de imóveis para moradia, né? A gente está vendo uma movimentação muito intensa de pessoas procurando voltar a morar no centro, procurando apartamentos, casas para locação, para compra, investidores voltando a acreditar no centro. Mas quando a gente fala na questão de imóveis comerciais, a gente tem muito imóvel no centro em oferta, desocupado. Hoje o preço médio do metro quadrado em Manaus subiu para R$ 6.187. A pesquisa também informa que os imóveis com apenas um dormitório tiveram os maiores reajustes que os com 2 quartos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 20 minutos em Manaus e olha só, os casos de Covid no Amazonas aumentaram 200%. Saltou de 55 para 159 casos semanais. Os números foram registrados entre os dias 13 de agosto e 2 de setembro. Bom, e os números são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado e apontam que a maioria dos diagnósticos foram em adultos de 20 a 59 anos, com 69% dos registros. Vamos saber mais detalhes a respeito desse levantamento agora com André Meirelles. O Amazonas saltou de 55 para 159 casos semanais de Covid entre os dias 13 de agosto e 2 de setembro. Os dados divulgados na última semana pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado mostram que durante as 3 semanas foram confirmados casos em 11 municípios do estado. Já entre os dias 2 de julho a 2 de setembro deste ano, foram registrados 826 casos da doença em todo o estado. A maioria dos diagnósticos foi em adultos de 20 a 59 anos, com 69% dos registros, seguido de pessoas jovens menores de 20 anos, com 16%. Durante os 2 meses, foram contabilizados 47 hospitalizações em decorrência da doença no Amazonas, sendo 36 em idosos. Entre os hospitalizados, 47% apresentaram pelo menos um fator de risco para a doença. Do total de pacientes hospitalizados, 38 possuíam idade para receber a vacinação contra a doença, que é de 6 meses ou mais. Dos 38, 26% não tinham tomado nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Para o médico infectologista Dr. Noaldo Lucena, o aumento de casos pode estar relacionado com novas cepas da doença. Nós já esperávamos que isso acontecesse, afinal de contas tem uma cepa nova circulando no mundo como um todo, então a gente já sabia disso e o alerta já tinha ficado. Então é importante que a gente lembre que a baixa procura por vacinas de Covid e a falta do uso da vacina com relação ao seu reforço é algo extremamente prejudicial. Então você que ainda não se vacinou, que ainda não fez a sua dose de bivalente, então é importante que isso seja feito. Além da vacinação, é importante continuar com os cuidados para evitar o contágio da doença, como explica o infectologista Noaldo Lucena. E a retomada dos cuidados, especialmente a recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados, em pessoas imunossuprimidas e em pessoas que estejam com problemas de saúde. Se você, por exemplo, estiver sintomático respiratório, o uso de máscaras é absolutamente fundamental. O uso também, tanto da lavagem das mãos, quanto da utilização do álcool é ainda extremamente importante. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a buscar as unidades da Rede Básica de Saúde para iniciar ou atualizar o esquema vacinal contra a doença. A aplicação das doses é ofertada nesta semana, de segunda a sexta-feira, em 74 unidades em todas as zonas da capital. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 24 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Entrevista do dia.
Em novembro, dia 17, acontece a eleição para a diretoria do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, que também elege a presidência do Conselho, além da diretoria geral e diretoria administrativa da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais Registrados no CREA. É sempre uma eleição muito disputada, com a campanha começando meses antes, mobilizando toda a categoria de engenheiros e agrônomos, Karine. Carlão, e no início do mês foi lançada a chapa encabeçada pelo professor Antônio Sanches, que é de oposição à atual diretoria, comandada pelo engenheiro Afonso Lins. E para a direção geral da Mútua, o nome lançado é do engenheiro Cláudio Machadão. Os nossos entrevistados de hoje são justamente Antônio Sanches e Cláudio Machado. Muito boa noite, professor Antônio Sanches. Bem-vindo. Vamos começar direcionando as perguntas para o senhor. Muito boa noite, Machadão. Engenheiro Cláudio Machado, seja bem-vindo também aqui ao programa 18 horas. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, Karime. Muito obrigado pela presença aqui no seu programa 18 horas, né? Da Rádio Mix, a melhor mix do Brasil. Olha, né? Já vem até com os 100,7 FM. Muita honra estar aqui com você e com o Carlão. Muito obrigada. Então, por que a decisão de se candidatar e o que pode ser feito para que o CREA tenha uma administração melhor, mais eficiente? É um desafio, Karime e Carlão, porque, na verdade, esse cargo, presidente do CREA, diretor-geral da Mútua, diretor administrativo da Mútua, são cargos honoríficos. Não ganhamos absolutamente nada, apenas muito trabalho. Mas alguém tem que fazer isso em prol da nossa classe, dos profissionais. No caso, engenheiros, tecnólogos, agrônomos, meteorologistas, etc. Então, tomamos a decisão de nos candidatarmos nesse ano. Professor, olha só, uma das funções do CREA é a fiscalização das atividades profissionais. Existe muita gente, inclusive, exercendo a função sem habilitação e sem o registro do CREA. Confere isso, professor? Carlão, você está correto. Existe, sim, um número expressivo de pessoas exercendo a profissão, no caso, né, as atividades de engenharia, sem estarem devidamente titulados para isso. São chamados leigos. E a nossa intenção, se eleitos, né, é trabalhar nesse aspecto, buscando minimizar essas atividades, porque isso faz com que os nossos engenheiros acabam perdendo seus empregos. Entendi. Professor Antônio Sanches, então, quantos profissionais de engenharia e de agronomia tem hoje aqui no estado e quantos estão aptos a votar na eleição agora em novembro? Interessante pergunta, Karime. Nós temos hoje um plantel de aproximadamente 22 mil profissionais registrados no sistema. Porém, desses, apenas aproximadamente de 7 a 8 mil estão habilitados a exercerem o direito ao voto. Sendo que desses 7 mil, um número grande, e até chega a quase 2 mil, não são do estado. Vieram para cá, fizeram o visto, estão adimplentes, porém não podem exercer o voto aqui. Visto que para votar tem que ter pago o CREA aqui no estado. Sim. E essas pessoas, por serem de fora, pagaram o CREA nas suas origens. Em outros estados, entendi. Ok, professor, agora a pergunta é para o engenheiro Antônio Sanches, que é o Machadão. Olha só, como está a situação financeira da Mútua? Há muita inadimplência? Qual é a situação atual? Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora no 18 horas. Eu queria aproveitar também e agradecer a Karime Leão e o Carlão pela oportunidade de poder falar com todos os profissionais de engenharia que estão escutando a rádio. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer da satisfação de estar caminhando com o professor Sanches. E a saúde da Mútua hoje está muito bem. Por quê? Porque o atual presidente, o atual diretor-geral da Mútua é o professor Sanches. E eu tenho a responsabilidade de continuar esse trabalho
para que a gente consiga aumentar o quantitativo de associados da mútua, que o professor Sanches já recebeu com aproximadamente 800 profissionais e está entregando aí com quase 3 mil associados da mútua, aumentando aí em 2.300 aproximadamente novos profissionais associados à mútua. A Caixa de Assistência é extremamente importante, disponibiliza diversos benefícios aos profissionais de engenharia que são associados à nossa mútua. Mas, porém, todos os profissionais do sistema vão poder, dia 17 de novembro, escolher o Sandro Ramalho para diretor-geral da mútua e escolher o engenheiro Machadão para diretor administrativo. Eu só queria salientar, Carlão, e até com a vênia ao professor Sanches, que nós não estamos contrário a nenhum tipo de administração. Nós queremos sim dar continuidade ao trabalho, assim como eu quero dar continuidade ao trabalho do professor Sanches, assim como apresentar novas melhorias aos profissionais. E o professor Sanches também tem esse pensamento. Pegarmos ideias que foram ideias colocadas, implementadas e melhorar e ampliar e dar mais ao profissional de engenharia que merece ser reconhecido pela administração do CREA e pela administração da mútua. É uma coisa bem mais dinâmica, né? O engenheiro Cláudio Machadão, quais são suas propostas para a mútua, que é a Caixa de Assistência, como a gente falou, dos profissionais registrados no CREA? Os benefícios chegam para os profissionais que atuam também no interior do estado? Sim, nós temos a dificuldade, assim como o CREA também tem a dificuldade de alcançar os profissionais do interior. Nós estamos em um estado com dimensões continentais, é muito complexo. Nós temos dificuldade com a tecnologia de informação, principalmente, tecnologia de acesso às redes de computadores, é muito complicado. Na capital é complicado, então no interior você multiplica aí por algumas vezes essa dificuldade. Mas a principal atividade que nós vamos implementar dentro da mútua é que a gente aumente o quantitativo de associados, que a gente chegue pelo menos próximo ao quantitativo de ativos dentro do CREA Amazonas, e trazendo esses associados a terem direitos aos benefícios que vão benefícios de auxílio à compra, aquisição de equipamentos, aquisição de carros. Esses valores são disponibilizados a juros muito baixos aos profissionais, porque esse dinheiro vem do profissional. Esse dinheiro, 20% das nossas anotações de responsabilidade técnicas são direcionados à nossa Caixa de Assistência, e esse dinheiro tem que voltar para o profissional como algum tipo de benefício. E a minha vontade, assim como eu tive acesso ao benefício, o próprio professor Sanches também já utilizou esse benefício, é que todos os nossos colegas tenham direito a esse benefício, a esse custo baixo, e que a gente consiga implementar melhorias nos seus escritórios, nas suas residências, e até mesmo quando preciso na época de utilização em relação ao plano de saúde e outros benefícios que a Caixa de Assistência traz. E como eu falei, a minha responsabilidade é muito grande, dar continuidade, tentar melhorar algo em relação ao que o professor Sanches, com a experiência que ele tem, para que a gente consiga melhorar algo mais em relação à mútua. Valeu, então, Cláudio Machadão. Eu tinha falado, trocado os nomes aquela hora. Valeu, Cláudio Machadão, valeu, boa participação. Agora, para o professor Antônio Sanches, quais são as suas propostas em relação às obras irregulares no estado, professor? Carlão, se você me permite, antes de falar das melhorias que nós pretendemos implementar, eu gostaria de fazer uma chamada para o seguinte aspecto. Neste ano, a eleição será online. Pela primeira vez, vamos ter uma eleição do CREA no formato online. E para isso, é necessário e imprescindível que os profissionais façam o recadastramento das suas informações no nosso conselho. Tem uma chamada sendo feita até o dia 18 de outubro, é a data limite para que a pessoa faça o seu recadastramento. E o que significa isso? É atualizar o seu e-mail. Por quê? Sendo a eleição online, é através do e-mail que a empresa responsável irá mandar o link de votação e a senha para que o profissional possa exercer o seu voto. E se o e-mail estiver errado, ele não vai poder votar. Então, é necessário que todos façam realmente o seu recadastramento, principalmente do seu e-mail. Tá ótimo. Então,
Muito que bem. E eu gostaria de complementar a resposta falando em relação das obras irregulares no estado? Olha, nós temos realmente algumas obras irregulares, né? É atribuição do CREA fiscalizar todas as obras irregulares, mas isso também pode ser feito em parceria com as prefeituras, com o próprio estado e outras entidades que atuam nesse setor. Então, a primeira coisa que nós pretendemos é buscar parcerias, tanto no poder público federal, estadual e principalmente nos municípios, né? Sem essa interatividade com o poder público, o CREA não consegue fazer muita coisa, né? Tá certo, parcerias, tá certo. Parcerias. Muitíssimo obrigada pela presença dos senhores aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente. Conversamos com o professor Antônio Sanches e o engenheiro Cláudio Machadão. Boa noite, senhores. Obrigada. Eu agradeço muito, peço autorização aqui, professor Sanches, para pedir para que os colegas que estejam nos ouvindo e quem mais teve interesse em saber mais sobre essa eleição, pedir para acompanhar o engenheiro Machadão nas redes sociais e o professor Sanches nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, prof.sanches no Instagram e Facebook, e engenheiro Machadão no Instagram e Facebook. Agradecer a todos, façam o seu recadastramento, deem a oportunidade de conhecer sobre as propostas e escolher o profissional que vai poder tentar melhorar algo durante os próximos 3 anos para os nossos engenheiros e principalmente para a sociedade amazonense. Importantíssimo. Sem muitíssimo dúvida. Obrigada, senhores. Muito obrigado, boa Karime. Noite. Muito obrigado, Carlão. Valeu. E os seus ouvintes pela paciência de nos ouvir. Imagina, sucesso para os dois. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Valeu. Agora, Karime. 6h36, Carlão. Vamos para Brasília? Vamos para Brasília. 18 horas. Olha só, subiu para 46 o total de mortos no Rio Grande do Sul, vítimas das fortes chuvas da última semana. São 4 a mais em relação ao boletim divulgado na noite deste sábado, dia 9. O total de desaparecidos continua sendo 46. Já o de municípios afetados pelos temporais mudou, passou de 88 para 93, Karine. Carlão, uma tragédia, Carlão. E o presidente Lula vem recebendo muitas críticas por não ter ido pessoalmente a Rio Grande do Sul, as cidades afetadas. E para falar mais a respeito do assunto, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. A gente falou sobre essa ausência do presidente e a chegada tardia do vice lá nos lugares, nas cidades afetadas por essa chuva. Que foi a ida do presidente Geraldo Alckmin só no domingo, Cadu. E o que não minimizou a crise com a ausência do Lula, que foi para a Índia, né? Cadu, muito boa noite. Conta pra gente mais a respeito desse assunto. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin minimizou, mas bem pouquinho, viu, Karime? O que vai ajudar a diminuir as críticas ao presidente Lula é a forma como o governo federal vai atuar nas regiões arrasadas pelo ciclone. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele esteve ontem, como vocês disseram, aí no Rio Grande do Sul, anunciou uma mega ajuda aí de 741 milhões de reais num esforço conjunto entre os ministérios do governo Lula para ajudar 88 municípios que entraram em situação de calamidade pública. Mas espera lá, que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele disse que não é bem assim, viu, Karine? Ele disse que esse valor aí mencionado de 741 milhões inclui até mesmo o combustível de aeronave. Então há uma suspeita fortíssima aí de que nem todo esse dinheiro aí vai chegar às mãos do estado do Rio Grande do Sul e das prefeituras aí que foram atingidas pelas enchentes, pelo ciclone, enfim. Ainda assim, Karime, o Geraldo Alckmin frisou várias vezes ontem, na visita dele, que Lula mandou dar prioridade máxima na ajuda ao povo gaúcho, mas isso não ajudou muito. Até Eduardo Leite mostrou ali com a cara amarradíssima que ele se postou ao longo do dia de ontem, que ele queria mesmo é que Lula estivesse ali segurando a mão do povo e não o Geraldo Alckmin, que o presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, essas críticas
políticas só vão se arrefecer, Karime, se essa página aí só vai ser virada, se o governo federal agir rápido, repassando os recursos emergenciais rapidamente para as prefeituras, se ajudar rapidamente na remoção das famílias, dar abrigo, alimentação, tudo que for possível para dar o conforto necessário. É só dessa forma que a situação vai melhorar. Mas que, de fato, como a gente falou aqui, como você já se expressou muito bem na sexta-feira passada, Karime, o presidente Lula cometeu um erro, né? Aliás, uma série de erros, tá? Talvez um dos piores desse terceiro mandato. Ele não teve a habilidade de se antever a crise no Rio Grande do Sul, que estourou no comecinho do mês. Ele preferiu viajar para a Índia a manter a agenda no G20, a viajar para o Rio Grande do Sul e ver o tamanho da tragédia por lá. E terceiro, Karime, por ainda não ser tão solidário e nem empático diante dessa situação caótica. Ontem, no G20, lá em Nova Delhi, ao ser nomeado presidente temporário do bloco, o presidente Lula citou a tragédia do discurso, mas como exemplo de que a ação do homem no meio ambiente termina muitas vezes em tragédia. Errado não está, mas ele poderia falar de outro jeito, né? Em vez de aproveitar o holofote internacional para se solidarizar com todas as famílias, humanizar o discurso dele, Lula permaneceu frio e perdeu a oportunidade de fazer as pazes com o povo gaúcho. Agora, Karime, nessa hora, tem muito ouvinte aí dizendo, quando aconteceu aquela tragédia no interior da Bahia, o Jair Bolsonaro continuou de férias, curtindo jet ski na praia. Tem muito post na rede social já falando sobre isso, Karime. Eu não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando de Lula. Erro é erro, né? Nem maior, nem menor, nem pior, nem melhor. É erro. E o presidente Lula sabe disso, ele já foi alertado pela equipe pessoal dele, pelos conselheiros dele, e a gente espera que isso não se repita mais, né, Karime e Carlão? Vamos ver, né, Cadu? Que ficou feio, ficou, né? No mínimo, para dizer o mínimo, né? Falta de solidariedade com mortos, gente. Nem Teve gente morta. Como é que demora para ajudar as pessoas? Como é que demora para liberar um auxílio? Como é que essas pessoas vão fazer para um auxílio social e tudo mais? As coisas práticas até. Muita inabilidade. Exatamente, ele abriu espaço para especulações, para fake news, né, Karime? Sim. Você viu aí que agora tem um jornalista aí de nível nacional, falou uma informação de que o PT teria aberto as comportas de represas. Aí tem uma outra moça aí do SAMU dizendo que só vai liberar rancho quando Lula estiver no Rio Grande do Sul. Abriu margem para a criação de fake news. Se ele tivesse ido lá, se tivesse resolvido a situação, tivesse se antecipado, feito o dever de casa, ninguém estaria fazendo tanta especulação, criando tanta fake news, né? Cadu, olha só, essa semana a Câmara dos Deputados vai concentrar esforços para avançar nas pautas eleitorais, como, por exemplo, a mini-reforma e a PEC da anistia. É isso mesmo, Cadu? É isso, Carlão. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, por isso que eu estou falando por telefone com vocês, acompanhando esse grupo de trabalho que analisa a mini-reforma eleitoral. Os parlamentares ainda estão aqui discutindo o texto que vai ser colocado em votação esta semana no plenário da Câmara. As lideranças partidárias, em comum acordo com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Eles decidiram que essa semana eles vão dar um gás nas propostas que tratam de mudanças na legislação eleitoral e que tem um efeito nas eleições municipais do ano que vem. Ou seja, tem que ser sancionado até o dia 5 de outubro. Não sei se vai dar tempo, nós estamos em setembro, aqui até sancionar, tem que passar a votar na Câmara, tem que votar no Senado, depois ir para a sanção. Será que vai dar tempo? Eu não sei. Agora, essa mini-reforma, Carlão, prevê muitas mudanças, pelo menos umas 40, viu? Entre os pontos mais polêmicos aí tratam do financiamento de candidaturas para mulheres e negros via fundo eleitoral. Desde 2020, Carlão, os partidos são obrigados a distribuir os recursos de forma proporcional para mulheres e negros. E os partidos alegam ter dificuldades de cumprir a lei, por isso que foram multados nas últimas eleições, enfim. Por isso, os partidos são obrigados a distribuir esses recursos aí, né? E por isso eles defendem que a distribuição do fundo eleitoral seja a partir dos registros das chapas proporcionais. Ou seja, Carlão, os parlamentares querem que o TSE defina o percentual do repasse.
E o temor é de que essa distribuição não seja tão proporcional assim. Tem também a proposta de reduzir a fiscalização sobre a prestação de contas dos partidos, tem a proposta de permitir que a comprovação dos gastos seja feita meses após o encerramento das eleições, tem também a proposta de permitir doações via Pix e tem também a ideia de acabar com a revogação de candidaturas por decisões judiciais que são proferidas depois do pleito. Exemplo disso é o clássico, né? O caso de Deltan Dallagnol, que é aquele procurador da República que largou a vida de servidor público para se candidatar, venceu as eleições pelo estado do Paraná no ano passado e agora em junho ele foi cassado após decisão do colegiado do TSE. Então há pontos, Carlão e Karime, que enfraquecem a justiça eleitoral. É um claro revide do poder legislativo ao poder judiciário eleitoral. Essa mini-reforma está dividida em 2 projetos de lei que devem ser votados na quarta-feira, já depois de amanhã, no plenário da Câmara. E tem também a PEC da anistia, como você disse, Carlão, que perdoa os crimes eleitorais que foram praticados pelos partidos desde as eleições de 2016. A ideia é antecipar a votação do relatório na comissão especial, porque essa proposta ainda não chegou no plenário, ela está sendo analisada por uma comissão especial. Então a ideia é acelerar esse processo para que o texto seja votado também no plenário da Câmara essa semana. Então, Carlão, os parlamentares estão plantando hoje para colher em outubro do ano que vem. E vamos ver como é que a bancada do nosso estado, do estado do Amazonas, vai se comportar em todo esse processo. Beleza. Carlão, mudando de assunto, amanhã tem a CPI das ONGs no Senado, que é presidida pelo senador Plínio Valério. E quem vai ser ouvido em depoimento vai ser o presidente da Fundação Amazonas Sustentável, o senhor Virgílio Viana. O Virgílio Viana foi secretário de Meio Ambiente do Amazonas no governo de Eduardo Braga. E o objetivo dessa CPI, segundo a ementa, né, o preâmbulo ali do depoimento, é ouvir dirigentes de instituições que foram denunciadas por indígenas e pesquisadores por supostamente enriquecerem com recursos públicos e privados que foram destinados pelo governo, por instituições internacionais para proteger os povos originários. Então amanhã tem um depoimento que vai dar muito pano para manga na CPI das ONGs e tem um componente político aí. Tem um ex-aliado de Eduardo Braga no banco de depoimentos da CPI das ONGs. Carlão e Karime. Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações. Cadu, bom começo de semana. Até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Agora 6h46, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, que já está por aqui, né, Carlão? Estamos com ela já em nossos estúdios, Cíntia Blink. Cíntia, muitíssimo boa noite, Cíntia. Então, é possível uma aliança entre o PT de Lula e o PL de Bolsonaro aqui em Manaus em 2024? Claro, visando a prefeitura, será isso possível aqui? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Quem diria, né? PT e PL juntos. Na verdade, isso faz parte de uma resolução nacional, tá? PT e PL, porque a ideia é, onde é possível fazer essa união, o PT pretende fazer e conquistar aí as prefeituras correspondentes. Aqui em Manaus, falou-se, jogou na imprensa aí a possibilidade de Alfredo Nascimento, ex-deputado federal, tem uma relação com o PT, né? Já foi ministro da Dilma e tudo mais, dele fazer parte, dele entrar como opção do PT na prefeitura de Manaus. Não é que ele viraria PT, em uma aliança entre PT e PL, ele viraria aí a opção do PT. Mas, apesar de ter rodado aí bastidores e tudo mais, existe não é possível, na verdade. Isso foi um boato que aconteceu até que o próprio Alfredo Nascimento lançou uma nota oficial dizendo que fique claro, não existe hipótese de coligação com o PT no Amazonas e tudo mais. Isso assinado por Alfredo Nascimento, também com aval aí do PT, do PL Nacional, aliás. Então foi um boato e se acontecer, hoje está se dizendo que é uma hipótese muito remota. Mas, como eu sempre falo, né, é difícil a gente adotar um político porque às vezes os piores inimigos eles estão lá unidos, dependendo do que isso pode resultar.
Então, não adota nenhum político não, porque normalmente eles estão do lado deles mesmos. Karime, tudo depende dos objetivos, né? Exatamente. É bem verdade. Olha só, o vereador Gilmar Nascimento mudou de partido. É isso, Cíntia? Ele continua na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Manaus? 2 perguntas aí. Certo, para você eu deixo. Na verdade, o que acontece? Gilmar Nascimento é aquele que estava no União Brasil e aí deu um problema lá porque ele votou de uma forma diferente. Então, Diego Afonso, que é do Diretório Municipal, também vereador no União Brasil, retirou Gilmar Nascimento como traidor do União Brasil. União Brasil, que em teoria compõe ali com o governador, né? O partido do governador Wilson Lima. Mas Gilmar Nascimento, apesar de fazer parte do União Brasil até pouco tempo, ele sempre se posicionou como base do prefeito Davi Almeida, que, vamos lembrar, apesar de oficialmente isso não ser dito, está rachado com o governador. Eu sei que tem muitos elementos aqui, mas vocês estão acompanhando, né? Vamos embora. Então, e agora Gilmar Nascimento, que preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a comissão mais importante dentro da Câmara Municipal de Manaus, porque é ela quem pode barrar de primeiro ou não um projeto, né? Então, é importante para o prefeito que ele esteja ali barrando ou deixando passar alguma coisa que importe para a prefeitura. Gilmar Nascimento continua nessa posição. Diego Afonso tentou dizer, não, olha só, essa posição é do União Brasil, então teria que tirar ele de lá. Mas até hoje é Gilmar Nascimento quem está ali. E ele entrou pro avante de Davi Almeida, ou seja, oficializando essa aliança que sempre existiu. O que é curioso é que essa mudança dele, essa saída do União Brasil, ok, todo mundo viu, mas essa chegada dele no avante foi feito totalmente na surdina, tanto que eu só vim reparar isso hoje. No dia 2 de setembro já tinha release dizendo lá que ele era do avante, mas não teve cerimônia pelo menos não teve nenhuma publicação sobre isso, não foi feito nada assim. Fui atrás aí nas redes sociais do vereador, dentro do site da Câmara, não achei nada. É obrigatório que se faça um comunicado dentro da Câmara, mas acho que tudo foi muito oficial e muito na surdina, não entendo o porquê. Mas o fato é que ele está agora no avante, deu para saber isso hoje na reunião, porque foi anunciado assim, e fui atrás lá nas imagens dos vereadores e é informado qual é o partido, estava lá avante. Então, foi para o avante totalmente escondido. Por quê? Não sei. Karime, Carlão. Outro mistério, né, Cíntia? Cíntia, agora explica pra gente como é que ficou aí o caso, né? A questão dos motoristas de aplicativo de entrega. Foi aprovado o projeto de lei que eles queriam? Explica pra gente. Uma novela, né, Karime? Pois é, eles não conseguiam, mas conta. Na verdade, é um projeto de lei que, olha, faz com que eles possam entrar em condomínios de edifício e eles possam entrar na torre ou no bloco e deixar por lá, não ter que ir até o apartamento. Em caso de casas, eles possam entrar com a moto ou com a bicicleta, acompanhado de segurança. Se houver gente idosa, assim, que não possa ter mobilidade de ir buscar lá embaixo, deixar com segurança do condomínio e o segurança faria essa entrega. Esse é o projeto que eles querem que seja aprovado. Foi barrado na CCJ, eles fizeram pressão, continuou o projeto tramitando. Agora, na quarta-feira, esse projeto continua no plenário para ver qual que vai ser o futuro dele. Então, ainda não há uma resolução, mas os motoristas de aplicativo estão indo à Assembleia, mais que muito vereador, para fazer com que esse projeto vá à frente. Não que seja um grande desafio, né? E deixa eu te contar só mais uma coisinha. Conta, eu sei que o tempo tá... Lógico. Não, mas tá ok que rolou? Vai lá. Simão Peixoto, gente. Simão Peixoto, o prefeito de Borba. Ele chegou em Borba, assumiu lá de novo o cargo, né? Vamos lembrar que ele foi afastado, teve a Operação Garrote e tudo mais. Ele retorna e falando o seguinte, ele acusou o vice-prefeito Zé Pedro de perseguição política e afirmou que vai instalar uma auditoria para fiscalizar as contas do prefeito durante o período que ficou lá como interino, né? Ou seja, ele falou que pode ter havido ali algum tipo de corrupção do vice, então é preciso fazer uma auditoria para verificar como que o vice gastou o dinheiro, isso vindo de Simão Peixoto. Nossa, e que foi alvo de operação, né? Que da Operação Garrote e tudo mais. Agora, ele ficou pouquinho tempo também, né? Eu acho que não deu 2 meses direito, né? Foi pouco tempo para isso. Vai ser uma rápida investigação, então. Pronto, isso é verdade. Eu volto amanhã, tudo bem? Tudo ótimo, beleza. Combinado. Obrigada. Até lá. Até lá. Valeu, Cíntia. Agora são 6h53. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, em 6h53. Vamos para a previsão do tempo para amanhã. Agora, previsão do tempo e temperatura. Vamos conferir amanhã, hein? Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 89%. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares já aqui com a gente, aqui no 18 horas. Cid, salve. Muita coisa aconteceu esse fim de semana. Que feio que foi para o Amazonas. A gente está passando por momentos assim meio estranhos. Poxa vida, né? Estranho. Conta aí pra gente. Boa noite. Vamos começar por isso mesmo. Boa noite. Pelo assunto, né? Então, o Amazonas recebeu o Paysandu sábado aqui, né? Sábado passado na Arena da Amazônia. Foi derrotado por 1-0. É a segunda derrota consecutiva na segunda fase e coloca o Amazonas na lanterna do Grupo C sem nenhum ponto somado. Em coletiva de imprensa depois do jogo, logo depois do jogo, né? O técnico Rafael Lacerda criticou a arbitragem da partida e questionou o VAR, que durante todo o primeiro tempo não funcionou por conta de uma peça que estava faltando. Isso aí eu questionaria, isso aí fácil. Bom, a entrevista foi interrompida por gritos e batidas em portas do presidente do time amazonense, Wesley Couto, completamente ensandecido dentro do vestiário, dizendo que quem mandava era ele, sabe aquela... Quem manda aqui sou eu, e parará, tá no vídeo. Foi muito feio. Pegou muito mal e depois virou chacota na internet, né? Os internautas debocharam dizendo que quem manda aqui é o Paysandu e que o Wesley tinha mais era que tratar de melhorar o time e a forma de jogar. Para completar o quadro já desastroso, o zagueiro Nailor, né, do Paysandu, foi agredido com um soco no nariz no banco de reservas. Tem vídeo também mostrando desse soco aí do gerente do presidente do Amazonas ao preparador físico e depois ao atleta do Paysandu. Nailor aparece com o nariz já coberto de sangue. Membros da comissão técnica e jogadores também se revoltaram com a situação. Esse foi o fato deplorável. Como é que parte para cima de um jogador? Como é que parte para cima de alguém assim? Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido, né, cara? A gente tem que ter a noção de que o jogo é um jogo e ele tem que estabelecer ali a ordem, né? Enfim, a pessoa que está na gestão tem que mostrar o seu melhor. Enfim, não foi o que aconteceu. Vamos torcer que isso melhore e que o Amazonas tenha dias melhores. Bom, os torcedores do Flamengo e São Paulo prometem fazer grandes festas aí nos 2 jogos da final da Copa do Brasil 2023, que rolam nos dias 17 e 24 de setembro lá no Maraca e no Morumbi, respectivamente. Os 2 clubes estão bem à frente dos rivais no ranking de média de público do Brasil na temporada. O rubro-negro, o Flamengo, o seu Flamengo, dona Karime, lidera a lista com 53,6 mil pagantes por partida. Tem que ter isso, né? Seguido pelo tricolor, com 44.800 torcedores por jogo. Logo depois vem o Corinthians do Carlão. Errei, não? Sim. O presidente afastado da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, anunciou aí que vai renunciar ao cargo por causa da enorme pressão após o beijo forçado na boca da jogadora Reni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Espanha na Copa do Mundo Feminina. O Rubiales está suspenso pela FIFA provisoriamente por 90 dias desde o último dia 26 de agosto. Ele não pode exercer qualquer atividade relacionada ao futebol. Mas ele já falou também que não volta, que acabou pra ele, não dá mais. A pressão não chega. No mínimo preso, foi horroroso. É horroroso, enfim. É o descontrole enorme, enfim. Hoje teríamos o amistoso entre Brasil Pré-Olímpica e a equipe sub-23 do Marrocos. O jogo foi cancelado por causa do terremoto que atingiu o Marrocos na última sexta-feira, claro, né? E o rei Mohammed VI decretou luta oficial de 3 dias. Mais de 2.000 pessoas morreram nessa tragédia, a gente está lamentando isso até hoje. E o Corinthians, falamos dele agora há pouco, né? Venceu a Ferroviária na tarde desse domingo por 2-1 de virada, tá? Na Neoquímica Arena. E conquistou o 5º título do Campeonato Brasileiro Feminino da sua história. Com a taça, o Timão, que já era o maior campeão do Brasileirão das mulheres, fez aí sua 7ª final seguida no torneio, ampliando a hegemonia corintiana no futebol nacional. Era o que tínhamos para hoje, dona Karime. Obrigada, Cid Soares. Até amanhã. Namastê. Beijo. Até amanhã, Cid Soares, 6h58. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Lembrando sempre, hein, que você pode participar do
18 horas. 994-887592, valendo a sua participação, não é isso, Karime Leão? E temos aqui participação no Zap do 18 horas. Seguinte, Leonardo Mineiro do Eldorado comentou: fico ligado sempre no 18 horas. Valeu! Manda um abraço pra galera do Eldorado. Um abraço pra galera do Eldorado. E só que ele gostaria de falar da falta de água e energia, Carlão, que todo dia está acontecendo lá no Eldorado. Gente, absurdo. Não é só lá, não. Pois é, daí ele pede aqui pra gente sensibilizar, cutucar os órgãos responsáveis para tomar as devidas providências, sem falar também na falta de segurança. Tá tendo muito assalto e roubo de rodas de carro, gente. Alô, polícia, ele pede, ele implora. Passa lá também, lá. Gente, jura, passa lá no Eldorado. Obrigada, Rádio Mix, que sempre apoia o ouvinte. Valeu, valeuzaço, Leonardo Mineiro. Valeu, olha só, o Jô Alves Praia, do Dom Pedro, também participou e comentou que o motorista, que é motorista de aplicativo, está sempre ligadinho, está sempre ouvindo 18 horas para passar o estresse do dia a dia de trabalho. O Jô Alves Praia, valeu. Valeu. E o Edson Granja, do Parque 10, comentou: passando para dizer que estou ligado no 18 horas. Obrigada. E a Jéssica Israel, do Dom Pedro, comentou: boa noite nesse momento, em casa, ouvindo 18 horas, antes de começar a novela, cara. Valeu. Bom, e o Cássio Santos, da Praça 14, mandou mensagem dizendo: boa noite, 18 horas. Boa. É muito bom sair do trabalho ligado no 18 horas para nos atualizar do que acontece na cidade, no país e no mundo. Com todo respeito, não vi o governador fazer qualquer aumento salarial para os servidores públicos, a não ser quando convém a ele. Todos estamos vendo isso, inclusive quem pode tomar as providências quanto a isso, questiona aí o Cássio Santos, da Praça 14. Valeu, pessoal. Mix. Agora 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Entre erros e acertos, a CPI das ONGs vai ganhando espaço no noticiário. Há muito discurso de parlamentares contra as ONGs. Discurso que, por serem genéricos, tendem ao erro. Acabam colocando no mesmo balaio as organizações sérias e as outras. Hoje a CPI foca as organizações que atuam na Amazônia, mas em um aspecto a CPI atua de forma correta, na hora em que cobra a prestação de contas do dinheiro público repassado para as organizações. Muitas das organizações se consideram instituições privadas e não se dão ao trabalho de prestar contas de forma transparente. E é óbvio que precisam ser obrigadas a dizer onde aplicam os recursos que recebem do povo brasileiro. Nenhuma instituição pode ficar acima do que determina a lei sobre a transparência com o uso do dinheiro público, nem as organizações governamentais, muito menos as que prestam serviços relevantes em todo o país, inclusive na Amazônia. 7 e 1. 18 horas. Finalizando mais um 18 horas, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.